Debate da semana. Viva, muito boa tarde, já quase noite. Hoje vamos abordar a ida de Cristiano Ronaldo à Casa Branca, o que fica dos primeiros três debates presidenciais e a lógica, se é que há, dos apoios ao desporto na região. Para arranque deste debate que hoje conta com dois dos três habituais membros deste painel, no caso Miguel Silva Gouveia e o Joaquim Sousa, já que o Pedro Coelho está a votar no Parlamento Nacional. Boas votações para o Pedro. Importa dizer que ontem foi conseguido essa aprovação de algo que era desejado pela região, o facto de as empresas com sede no Centro Internacional de Negócios beneficiarem até 2033 de 5% na taxa de IRC. Mas para arranque da nossa conversa de hoje, como habitualmente, um destaque da semana que passa, Miguel Silva Gouveia. Bom, muito boa tarde ou boa noite a todo o nosso Conforme a lua. auditório, conforme a lua, é verdade, este agora com este horário de inverno anoitece já bastante cedo, mas cumprimentar o Ricardo e o Joaquim neste, que é o meu regresso depois de também de 2 semanas ou quase um mês sem aqui estar. E a frase que trago é uma frase que foi proferida por o candidato presidencial António José Seguro num dos debates, que acho que é muito apropriada para os tempos em que vivemos, não só a nível nacional, mas também internacional. António José Seguro referia-se com o seu estilo moderado e responsável, dizia: o país só é grande quando o seu caráter moral é elevado. Ora, esta frase foi dita num debate, portanto, normalmente onde os ânimos aquecem e se calhar alguns lapsos de língua, alguns excessos verbais podem ocorrer, mas há que relevar a serenidade e o foco nas coisas essenciais. É preciso que o país tenha o seu conjunto de valores morais muito bem treinados e aprimorados para não andarmos aqui a dirimir ódios e a esgrimir intolerâncias, porque muitas vezes, se calhar, somos nós cá dentro, nós portugueses, os primeiros a não cumprir com esses padrões morais e ainda hoje fomos confrontados com mais uma operação das entidades judiciais ou do Ministério Público e da Polícia Judiciária que desmembraram, espero eu, um coletivo, uma máfia, chamamos assim, que procurava vender facilidades no acesso à cidadania portuguesa, sendo que em alguns países, nomeadamente do Hindustão, do Paquistão e do Bangladesh, teriam que pagar mais de 20 mil euros a entidades ou a funcionários do Estado português alegadamente corruptos. Isso demonstra que efetivamente temos que recentrar naqueles que são os nossos valores e na dignidade da pessoa humana, porque só dessa forma é que Portugal pode ser um país grande. E aí há que relevar António José Seguro, que mantém essa linha ou mantém-se como esse farol de dignidade nacional. Já vamos voltar a Seguro, bem como a outros candidatos presidenciais, já que temos esse tema em agenda, os debates presidenciais, de onde o Miguel Silva Gouveia tirou esta frase eloquente de António José Seguro, que debateu, importa dizer, com alguém que alteou a voz, como se diz na Madeira, várias vezes, e terá também dito nessa altura que não é falando mais alto que se tem razão. Joaquim Sousa, qual é o teu destaque para Olá, arranque de debate? Olá, Ricardo, boa tarde Miguel, boa tarde a toda a auditória da TSF. Eu assumo que desta semana que ficou,
marcou-me particularmente outro tema ao qual voltaremos, que é a visita do príncipe saudita e da sua comitiva à Casa Branca. E chocou-me particularmente o momento em que o presidente dos Estados Unidos, não imbuído deste espírito de bondade ou de De empatia, como grandeza. queremos chamar, ou de grandeza é uma palavra que me é difícil de associar ao atual presidente dos Estados Unidos, mas quando ele se dirigiu a uma jornalista a chamar-lhe porquinha. Estamos a falar de correspondentes, estão a fazer o seu trabalho, que estão de um modo sério a questionar alguém que tem um compromisso, neste caso não só com os estadunidenses, mas também com o resto da população mundial. Não é à toa que é o líder do mundo livre, como se chamava de antes, onde ele a um dado momento, recusando-se, já o tinha feito noutro momento, quando uma jornalista lhe perguntou sobre a presença ali naquela sala de alguém que os serviços secretos americanos consideravam como sendo o mandante da morte de um outro jornalista. No momento em que esta jornalista se dirige ao presidente, num outro momento, ele diz-lhe shut up, piggy. Portanto, cala-te, porquinha. E isto acaba por tornar-se um pressuposto que não advoga nada de bom em relação aos 4 anos, 3, que faltam da presidência de Donald Trump. Porque também, quando se começa a calar a imprensa, quando se começa a atemorizar a imprensa, é a democracia que começa a perder. E, nesse sentido, confesso que me marcou particularmente, foi um dos momentos que me marcou negativamente a visita do príncipe saudita à Casa Branca. E esse momento fecha com a ameaça de retirada de licença Da licença à da ABT ABT. News. Exatamente. Era isso que eu ia dizer, e Exatamente. relevar a coragem da jornalista e o brio profissional que não se fez, não se amedrontou perante as ameaças do presidente dos Estados Unidos e continuou e reiterou as perguntas que queria fazer, independentemente das ameaças que era alvo. Acho que é de salientar também. Obviamente concordo e subscrevo com tudo aquilo que diz o Joaquim, mas a coragem e o brio profissional da jornalista deve ser salientado e um exemplo para outros. Embora aquele grupo de jornalistas não tenha sempre a mesma postura. Eu lembro-me quando o Zelensky foi enxovalhado, houve ali alguma complacência e ninguém se indignou. O que me parecia merecer, não é que o jornalista esteja ali para, Sim, para alterar enfim, o rumo do para acontecimento, tomar mas posições, mas por sem via dúvida. das perguntas consegue-se chegar lá como a nossa colega bem conseguiu, com com grande firmeza. Não vacilou de facto, e é assim que deve ser. Fez-me lembrar outros tempos e de outros contextos, alguns bem próximos de nós, em que o expediente era mais ou menos idêntico. Se calhar não ao nível da catalogação animalesca, mas ou partidária ou afins. Muito bem, está lançado então o debate e a melhor forma de começar é voltarmos à Casa Branca, onde houve no mesmo dia vários momentos, um dos quais com Cristiano Ronaldo, ele que teve direito à audiência particular com Donald Trump, fintando claramente até o próprio meio de comunicação social onde é sócio, porque, segundo me apercebi, que enviou para lá um enviado especial, uma enviada especial neste caso, e andou claramente à nora, alegando questões protocolares que estavam a atrasar o encontro de Ronaldo com Trump quando isso já tinha ocorrido. A prova são as fotos. Ronaldo não foi no mesmo traje para a audiência do que foi para o jantar, o que diz bem que foram em horas diferentes. Mas tirando este pormenor, que pode até ser um pormenor, Ronaldo foi à Casa Branca e gerou uma polémica global. Há quem esteja de acordo com este momento, considerando que é de índole privado, mas também com uma perspectiva de negócios futuros e de cumprimento de um desejo,
Mas também pode ler-se nesta digressão que há ali algo que pode ter sido fatal para Ronaldo. Qual é a vossa perspectiva, Miguel? Bom, de facto, foi numa semana em que parece que aconteceu quase de tudo, ou melhor, o Cristiano Ronaldo esteve nas bocas do mundo, começando com a entrevista ao Piers Morgan, depois com a expulsão no jogo com a Irlanda, e acabou por não, ou estar ausente do jogo que nos garantiu o apuramento, nem de propósito, para os Estados Unidos no último domingo, um jogo que eu tive a oportunidade de assistir no Estádio do Dragão e que goleámos por 9-1. Um, e depois esta visita aos Estados Unidos. Portanto, o Ronaldo esteve sempre debaixo de foco mediático, seja por parte de simpatizantes e amantes do futebol, seja por parte do mundo dos comentadores da política e afins. E acho que é precisamente por aí que se deve analisar esta visita à Casa Branca. O Ronaldo podemos identificá-lo em três dimensões. Uma delas, aquela que nos é mais acarinhada no mundo inteiro. O Ronaldo é um desportista e um atleta ímpar, como o planeta já viu muito poucos, ou se calhar não vi nenhum até hoje. E que nos orgulha a todos quando representa a nossa seleção e nos orgulha a nós, ainda mais madeirenses, por ser um embaixador, o madeirense mais conhecido de sempre, de todos os tempos, é o português mais conhecido de todos os tempos. E acho que não há nada que ele possa fazer que apague a imagem que todos nós temos de carinho e de satisfação por ver o Ronaldo ter este sucesso. E o sucesso que é visível. Lá fora vemos milhares, centenas de milhares de adeptos. Eu já tive a oportunidade de presenciar na Alemanha, na Rússia, jogos onde a seleção jogava com o Ronaldo e é uma loucura. Uma loucura. A marca Ronaldo é uma marca superior à própria seleção nacional. A nível desportivo, o Ronaldo é de facto um fenómeno ímpar no planeta. A segunda dimensão é o Ronaldo o empresário. E o Ronaldo o empresário, como qualquer empresário, procura aplicar os seus recursos em investimentos que lhe sejam depois bastante, ou que haja um retorno desse investimento. E o Ronaldo, empresário, foi esse que assinou um contrato de 230 milhões com o governo da Arábia Saudita, ou melhor, com os líderes da Arábia Saudita, para, entre outras coisas, promover o Mundial de 2034, que acabou por não ser atribuído, acho que já foi atribuído, não foi à Arábia Saudita, mas de alguma forma promover alguma abertura também ao mundo da própria economia e sociedade da Arábia Saudita, que, convenhamos, continua a ter graves problemas de direitos humanos e de limitação de liberdades e garantias. Mas a um empresário é natural que procure sempre o melhor retorno para os seus investimentos. E acho que foi nessa qualidade que o Ronaldo foi visitar o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Teve lá, são duas pessoas que se calhar das que movimentam e geram mais atenção a nível mundial nas redes sociais. Gostando-se ou não do estilo de Donald Trump, a realidade é que ele movimenta muita atenção mediática e o Ronaldo Felo, julgo eu, enquanto empresário, enquanto pessoa preocupada também em poder viabilizar os seus negócios também noutras esferas e noutros patamares. A terceira dimensão, julgo que há aquela pela qual ele foi mais criticado, que é a dimensão política, porque não podemos depois dissociar uma pessoa que nos é muito querida e todos nós acarinhamos, depois vê-lo a tomar determinadas atitudes e posições políticas
que vão contra aquilo que cada um de nós individualmente acredita. Uns podem gostar, outros podem não gostar. E acho que essa foi a dimensão política, aquela que foi objeto de maior crítica, por um lado, estar a caucionar um regime, como já foi aqui referido pelo Joaquim, que viabiliza, não protege, ou é mandante de assassinatos ou de execuções de vários de jornalistas, que cerceia a liberdade de imprensa, que tem várias liberdades individuais que são limitadas aos seus cidadãos, e é um sistema, e é um regime autocrático, portanto é um regime, é uma ditadura, efetivamente. Portanto, obviamente que eu, sendo um democrata, republicano, pautando a minha vida e a minha posição pública e cívica de valores de dignidade pelo humanismo e por uma visão progressista da sociedade, obviamente não subscrevo este tipo de regimes, como são os regimes da Arábia Saudita. Pronto, daí acho que as críticas são fundamentadas, porque ninguém quereria ver alguém que consideramos quase como um elemento da família em más companhias. E acho que é um pouco por aí que as críticas sobre o Ronaldo incidiram. Joaquim, como é que se explica esta deriva? Porque o Ronaldo, ao longo da sua carreira, teve sempre muito cuidado em não entrar no jogo político. Se bem que tentado várias vezes fazê-lo. Desta vez parece que previa do segundo factor, aqui trazido pelo Miguel Silva Gouveia, de facto, ele ser uma marca e ser um empresário, tudo isso se misturou naquela audiência. Sem dúvida. Audiência e jantar. E jantar e todo o processo social e comunicacional que daí adveio. Esta é uma situação complicada porque ninguém de nós aqui, pela idade que temos, sabemos que houve um desporto português antes de Ronaldo e um depois de Ronaldo. Não está aqui em momento algum em causa a grandeza do atleta nem a sua importância para a marca desportiva portuguesa, nada disso está em causa. Agora, confesso que este saltar de Ronaldo para o lado dos autocratas, esquecendo os direitos humanos, é uma coisa que a mim pessoalmente me faz uma certa espécie por esse bom senso que ele demonstrou ao longo de mais de 20 anos. De não se deixar associar a quem quer que fosse para não ficar marcado por um lado ou outro e poder ser alguém que aparecia superiormente a essas pequenas coisas. Também me faz alguma espécie que Ronaldo se tenha deixado, e eu parece que ele não se deixou, parece que ele preparou esta visita à Arábia Saudita, perdão, da Arábia Saudita aos Estados Unidos, e já sabia que iria quando dá a entrevista ao jornalista inglês, e nesse sentido ele procurou deixar caminhos para depois justificar o ir ou não o ir. Quando ele diz que quer muito conhecer Donald Trump porque há alguém que pode resolver problemas, tem essa capacidade. Agora, há aqui 3 análises que são importantes de fazer. A primeira é que ele é empregado do Fundo Soberano da Arábia Saudita, que é o mesmo que dizer que é empregado do príncipe herdeiro, que é o mesmo que terá supervisionado a morte do jornalista no consulado na Turquia. E que os serviços secretos americanos diziam que era corresponsável por essas atrocidades, essa e mais algumas. E, portanto, ao ir integrado nesta comitiva, ele vai branquear pela sua visibilidade e humanizar aquela que é a ação de alguém que era visto como... aliás, recordemos o incidente com Biden, quando Biden não lhe quer dar a mão e cumprimenta porque as mãos, e fica aquela ideia que as mãos teriam sujas de sangue e tudo isso, e Trump agora diz, eu não me preocupo com as mãos de cada um e cumprimenta com um aperto de mão o príncipe saudita. Portanto, aqui procura limpar o príncipe saudita, depois procura humanizar Trump, aquela questão do filho, e ele não fala muito mais pessoas no jantar, e vai buscar o filho, quando diz que o filho agora vai respeitá-lo mais, porque ele apresentou-lhe
Cristiano Ronaldo, e aqui há uma pequena gafe quando ele faz aquele recurso à IA e mete-se a jogar a bola e faz uma publicação na sua página, na True Social, a jogar a bola com Ronaldo, e depois o próprio Cristiano Ronaldo enquanto empresário. E eu percebo, e se calhar até é injusto falarmos nós aqui disso, porque estamos a falar de milhões que nos são sequer impensáveis para a generalidade das pessoas. O acesso a tantos milhões e a possibilidade, enquanto funcionário do regime saudita, de ter acesso para as suas empresas, para os seus negócios, a um manancial de recursos infindável. Agora, a questão que se coloca, e eu recordei nesta semana, uma personagem alemã, que se calhar os mais velhos recordam-se, Marlene Dietrich, o Anjo Azul, a loira lindíssima, dizia o meu pai. Eu confesso que já a vi mais tarde, numa fase final da carreira, mas o meu pai dizia que era a mulher mais linda. Estava linda. Exatamente. E que realmente fica marcada pela sua ligação ao regime nazi. E ela sobrevive ao regime nazi, ela acaba por ser uma atriz consagrada, só que as portas não se abrem. Porquê? Porque fica associada, fica marcada por algo que é manifestamente negativo. E custava muito ver Ronaldo, e custa muito ver Ronaldo, que já todos nós dizem, quando ele vem dizer bem que a Liga Saudita é muito melhor que a portuguesa, é melhor que a francesa e tudo isso, epá, e pronto, ok, ele tem que o dizer, porque o patrão vai organizar o Campeonato do Mundo 34, já está decidido, na Arábia Saudita. Portanto, aliás, havia aqui aquela questão complicada, que era ele poder ser embaixador da candidatura saudita contra a candidatura portuguesa ao Mundial de 2030. Mas custa-me um bocadinho para alguém que estava num patamar acima de associar-se a figuras como estas. E nesta polémica há uma outra que se junta, onde levo o Miguel de Conel, é que o Ronaldo é expulso frente à Irlanda, mas há testemunhos, e esta semana houve um ex-jogador que deu conta disso, julgo que na Sport TV, que mesmo que não fosse expulso, Ele não estaria no não jogo. estaria no Dragão. E comprovadamente também tenho eu essa certeza, porque um familiar seu garantiu que nesse dia, no dia do jogo de Portugal no Dragão, frente à Arménia, Ronaldo estaria já a caminho dos Estados Unidos. O que levanta outras questões que se calhar podem Aí, ser. mas já na parte desportiva também, não é? Exatamente. Porque já Podem são, ser. já são é o empresário a ter efeitos Não, até no atleta, não é? Exato. Assim. Até porque há um momento, e todos sabiam disso, que é um momento da condecoração Da Liga das Nações, dos exatamente. vencedores O presidente da Liga. já tinha anunciado, sim. Exato. E Ronaldo não esteve. Não foi o único, é certo, mas ele é o É o capitão. capitão da seleção. Sim, Mais lenha para esta chama. não. Bom, de facto é um bocadinho mais lenha. Eu posso falar sobre o meu caso particular, porque foi eu e a minha família, nós temos gosto de ver a seleção, é um ambiente fantástico, eu gosto de tudo aquilo, quer o que se passa fora do relevado, fora do estádio, é sempre um bom ambiente. E Os jogos estiveste no dentro da Dragão. seleção. E estive no Dragão. E pela E primeira Dona vez. Dolores também. Não a vi do lado, mas como acredito que se calhar teve. Mas levei os meus. Levei o meu sobrinho, levei uns amigos também da idade dos meus filhos, levei-os ou fui com eles ao Porto para verem pela primeira vez um jogo da seleção e verem pela primeira vez o Ronaldo jogar. Estavam entusiasmadíssimos, porque aqui na Madeira, para conseguirmos ver um jogo, é preciso marcar as coisas com antecedência. Pronto, não foi. Portanto, já tínhamos os bilhetes comprados, tudo acertado. Quando veem o Ronaldo ser expulso no jogo com a Irlanda, acaba por ser quase que uma desilusão saber que o Ronaldo já não iria jogar no Dragão. Mas pronto, safou terem visto 9 gols uma barrigada de bom futebol. E de chuva.
Não, o chuva, no Dragão não apanhámos chuva porque por acaso estava nas bancadas mais acima, mas sim, choveu imenso nesse fim de semana. Isto para dizer o quê? O fenómeno Ronaldo faz com que miúdos de 16, 17, 15, 17, 18 anos fossem daqui da Madeira ver o Ronaldo ao Porto, ter uma oportunidade de ver o Ronaldo ainda jogar, porque se calhar mais 2 anos já não vão ter essa oportunidade. E ficaram desiludidos por não ter essa oportunidade. Eu imagino pessoas que vêm, se calhar, do outro lado do planeta, para poder ver um jogo do Ronaldo, e eu assisti a isso, na Rússia. Imensos asiáticos, chineses, coreanos, praticamente de todos os pontos do planeta, vinham ali ver o Ronaldo, aquele mítico jogo, de 3-3 contra a Espanha. Estavam eufóricos com a hat-trick que o Ronaldo marcou. O Ronaldo desportista tem é uma marca global, é indescritível ver a forma como as pessoas eh, se, se mobilizam em torno dele. Por isso também se calhar um bocadinho acaba por ser difícil vermos uma pessoa de quem gostamos tanto ter estas companhias que nós não consideramos positivas. Eu imagino como seria recebido se o Ronaldo fosse a Moscou, ao Kremlin, reunir com Putin, Sim. ou fosse a Pyongyang com o ditador norte-coreano Kim Jong-il, fosse lá visitá-lo. O que é que não diriam do Ronaldo? Portanto, eu acho que ele, até determinado momento, fez muito bem uma separação entre política e a sua carreira desportiva, ainda que tivesse já um empreendedorismo, fosse empresário, e Sim, tem aqui claro. na Madeira, tem, em muitos outros sítios, tem muitas empresas. Mas esta sua incursão pela política, acho que pronto, está fadada a lhe trazer algumas críticas, particularmente para aqueles que não concordam. Ronaldo já não era muito consensual em Portugal, Joaquim. Achas que com esta ida à Casa Branca, eh, o divisionismo em relação a Ronaldo, num contexto de apuramento, ele de facto bate mais um recorde, é o primeiro a conseguir garantir o acesso a 6 fases finais de Mundial. Talvez só o Messi o vai conseguir equiparar, mas pronto, os dois já estão, caso o consigam, na história, mas fica este amargo de boca para um campeonato do mundo que, por sinal, também se irá disputar nos Estados Unidos, Canadá e México. Não, sem dúvida. Cristiano Ronaldo é completamente inquestionável a sua importância ao longo de tantos anos para o futebol português. É a altura onde a nossa seleção atingiu feitos mais notáveis. Se vamos, pensemos, 2 Ligas das Nações, um Campeonato da Europa, tivemos na final do outro Campeonato da Europa, tivemos nas meias finais da Copa do Mundo, tivemos em todas as fases finais que existiram desde 2004, que é a primeira de Ronaldo, para cá. Se calhar a parte que gera alguma controvérsia passa pela quase obrigação de Ronaldo jogar todos os minutos e não haver uma gestão da sua componente física e intensidade que se calhar já não tem ao longo dos 90 minutos como teria. É para todos nós um orgulho nacional, e o Miguel disse bem, quem costuma sair de Portugal, uma coisa é Portugal Ronaldo, Madeira Ronaldo, então é inquestionável, é quase que, bem, você é da Madeira mesmo, isso é a terra do Cristiano Ronaldo, e isto aqui em vários pontos do mundo, não é só em Espanha e Inglaterra, onde ele jogou, nunca foi à Arábia Saudita, nem penso ir, confesso, mas realmente é uma marca global que nos representa a nós, portugueses, e a nós em particular, na Madeira. Ele nunca o escondeu. E por isso, todo o carinho que temos por ele, havendo esta questão de será que ainda devia jogar todos os jogos da qualificação, havendo depois o particular, quando o Ronaldo não joga, Portugal ganha e marca muitos golos.
Portanto, os dois. Preciso perceber também que o O adversário, contexto é outro, mas a Arménia e a Irlanda são quase iguais. Aí nesse a campo, Irlanda, a Irlanda é os estavas últimos a meses falar, de Marrot, não é? eu vi a Irlanda a jogar agora com a Hungria e fez-me lembrar Portugal na era pré-Ronaldo, que era uma festa daquelas ser apurado Tremendo, assim no era um fim. playoff. Para um Era um playoff, playoff. Sem era dúvida, algo. sem dúvida. Eu senti-me revisitar a minha juventude quando nós fomos. Será que conseguíamos Será que consegui sempre de calculadora na mão, como os Ricardo, e o Miguel irlandeses? não é do tempo do remate do Carlos Manuel. Sou, de Ainda 86. apanhaste? Eu lembro-me disso. Pronto. Tinha 9 anos Mas realmente é um das facto, é minhas assim, primeiras Ronaldo, memórias da Ronaldo seleção. transportou-nos por uma dimensão supra, que não era expectável, sempre tivemos bons jogadores, mas não tínhamos aquele galvanizador, para além de um grande jogador, ele era um desportista exemplar para todos os outros e galvanizava todos os outros, levava os outros a melhorarem. E realmente esta questão... E atrás do Ronaldo, mais Ronaldos virão, porque vemos agora a nossa seleção de sub-17 também não, nas meias fabuloso. finais do Ainda hoje Mundial. ganharam 2-0 à Suíça. Está ali um conjunto de meninos extraordinários. Portanto, Ronaldo para nós representa a nossa identidade coletiva e a nossa identidade regional. Porque é uma região como a nossa, com 250 mil pessoas, ter aquela que é a figura, se calhar a figura mais conhecida do mundo. Havia uma ideia que era conhecida numa boa ideia, como um desportista. Não como um ditador, não como alguém que fosse negativo, mas antes como alguém que podíamos dizer em qualquer parte do mundo, o Ronaldo, nós somos da terra do Ronaldo. E isto era uma grande mais-valia. E uma pessoa ligada à filantropia que ajudava, que tem solidariedade e tem muitas obras. Acho que o Ronaldo sempre esteve associado a essa imagem, a imagem de uma pessoa obstinada, determinada, um exemplo de superação, mas também de saber proteger quem mais necessita. Já vamos voltar aos temas do nosso agendamento para hoje, mas há aqui uma informação de última hora que já andamos em cima desde ontem à noite e tem a ver com uma mega operação, a Operação Renascer, que dá conta de que foram interceptadas duas embarcações de pesca com mais de 7 mil quilos de droga. Esta é uma operação desencadeada pela Polícia Judiciária com o apoio da Marinha, da Autoridade Marítima Nacional e da Força Aérea Portuguesa, que desencadeou uma operação de combate ao tráfico internacional de estupefacientes por via marítima, tendo sido então interceptado estas duas embarcações de pesca em alto mar, a cerca de 1.000 milhas náuticas, aproximadamente 1.852 quilómetros de Lisboa, com 10 cidadãos estrangeiros a bordo e apreendidos mais de 7 mil quilos de cocaína. O comunicado não refere, mas por esta distância toda a gente percebe que foi bem perto da Madeira que tudo ocorreu e daqui a pouco no de notícias haverá imagens que, segundo sei, provam que a droga apreendida foi apreendida e descarregada cá na região. Fica esta nota a meio do debate, mas pronto, devido ao facto de estarmos em cima deste assunto e, importa dizê-lo, por recomendações das diversas autoridades, acedemos a não disparar logo as informações que tínhamos, porque havia outras diligências, provavelmente na tentativa de apurar se haveria gente da terra envolvida no esquema. Um, Acedemos, porque quando estão em causa estas questões, não faz mal esperar. E esperamos, soltamos agora, porque fui agora que fui metido. Permite-me então felicitar todas as forças policiais envolvidas, policiais e judiciárias envolvidas, que acho que é um bom uso de recursos públicos, acabar com estas redes que destroem famílias inteiras, crianças, e na nossa sociedade, infelizmente, é um flagelo que gostaríamos todos de ver terminado.
E no bom sentido, é uma operação que envolve a polícia portuguesa, polícias brasileiras, inglesas, autoridades norte-americanas, para além da Força Aérea e da Marinha, e realmente, cada vez mais, e têm sido bastantes, aqueles que têm sido apanhados, e muitos mais aqueles que não sabemos sequer que passam e que vão continuar a envenenar os nossos jovens e a destruir famílias e sociedades. Sim, e quando eles passam perto, a coisa ganha outros contornos, porque o perigo de alguma embalagem, algum caixote se perder, ou Aliás, ficou, Tipo rabo de peixe, ficou não é? famosa a série Rabo de Peixe, não é? ora está, Exatamente. vocês estão muito atentos. Olha, esta semana também fica marcada pela ativação dos debates presidenciais. Já tivemos três. Hum, Curiosamente, o mais fraco de todos, ao contrário do que eu esperava, acabou por ser o de ontem, o entre Henrique Contri Gouveia e e o Melo Henrique. e o João Coutrinho. Mais fraco, atenção, Menos não, discutido. não estou a fazer análises aos debates, estou simplesmente a referir ao número de pessoas que viram. Foram 660 mil as que deram atenção a este debate que foi emitido na RTP. Para trás ficaram os debates entre Marcos Mendes e António Filipe, que restou uma audiência superior a 877 mil espectadores. Para já o debate mais visto dos 28 que vão passar nas televisões foi o primeiro, o debate entre André Ventura e António José Seguro, que conseguiu captar uma audiência superior a 1 milhão de telespectadores. Para além dos números, fica também alguma tendência para já, se calhar animada pelas sondagens, embora num caso mais distante, noutro mais perto, quer da Pitagórica, quer da Intercampos, apontem para empates técnicos, porque se metermos em cima as margens de erro, que são de 4 a 5%, anda tudo muito perto uns dos outros, com uma nuance. Marcos Mendes agigantou-se eh, nesta fase. Ora, também não seria muito difícil. O Marcos Mendes acabou por ter um adversário tipo a Arménia das seleções, não é? Assim, goleou, não sei, acho que não lhe correu assim tão Tão bem. bem, Acho que exatamente. foi um. Mas tinha mais a perder do que a ganhar, não Exato. é? Aqui é daqueles deputados em que Marcos Mendes era o único que tinha a perder. Sim, mas isso há de acontecer, na verdade, Mais vezes. mais vezes, mais vezes. Aliás, ele tem sempre umas piadas, Marcos Mendes, sobre a política tem-o desgastado muito. Quando ele começou era alto e espadaúdo. Ele tem muito bom fair play nessas tiradas. Mas em relação aos debates, acho que, obviamente, o primeiro foi aquele que mais entusiasmou. Até porque E foi o mais intenso, Miguel. foi o mais intenso, sim, até porque era um debate entre Intenso e caótico. Sim. eu acho que, analisando da perspectiva do jornalista, acabou por ser quase figura de corpo presente, porque o jornalista ali não conseguia moderar rigorosamente nada. Aliás, ele e próprio, os dois, o José Alberto Carvalho próprio diz, e os diz dois, isso, ele reconhece isso no final do debate. e os dois debatentes também não lhe facilitaram a vida em nada, e não sei se foi assim tão em favor do próprio António José Seguro de deixar-se seguir atrás dos temas que Ele eram teve, lançados teve por um ou ele. dois momentos que foram bons. Mas eu gostei bastante, achei que o António José Seguro teve de uma forma quase inexcedível no debate. Com uma nuance, quase que ninguém se lembra disso, mas foi o primeiro debate político de António José Em Seguro 10 numa anos. televisão. Era isso que eu ia dizer, que não, ele fez dois com o António Costa. Está bem, mas Mas era para as internas do Partido Já Socialista em para as internas, para 2014. as internas, Em sim. 2014, não estou enganado. Foi. Ehm, eu ia dizer que este era um debate que gerava aqui um entusiasmo, porque Ventura, que é provavelmente a pessoa que tem estado mais presente no espaço mediático português, nomeadamente no televisivo, quer com debates, quer com entrevistas, e António José Seguro, que foi
Que se teve calhar, 10 mais anos ausente ausente. da política depois de António Costa ter ganho as primárias do Partido Socialista. E não se notou esse destreino vá que eventualmente poderia acusar o seguro. Teve muito bem, a meu ver. Obviamente que eu sou parte interessada porque sou mandatário do António José Seguro aqui na região autónoma da Madeira, como declaração de interesse, mas parece-me que teve à altura daquilo que eu identifico como as competências para um Presidente da República. Uma pessoa ponderada, serena, com bastante moderação nas suas intervenções e sabendo bem quais são as competências e quais são onde é que terminam as responsabilidades, começam e terminam as responsabilidades do Presidente da República, mantendo sempre uma elevação institucional. Para ti, qual foi o momento desse debate? O momento do debate foi, eu diria dois. O primeiro, que foi como começamos este debate da semana, as palavras que ele referiu sobre definindo um país e a grandeza de um país, e o segundo, dizendo que Ventura, André Ventura estaria nas eleições erradas, estaria a se candidatar às eleições erradas. Curiosamente, um argumento que Marcos Mendes usou em relação a António Filho. Mas copiou. Foi, eu acho que eu estou para ver, estou curioso para ver como é que Marcos Mendes irá se debater com pessoas que têm um traquejo um bocadinho maior no improviso. Porque Marcos Mendes, é verdade que os portugueses estão habituados a vê-lo semanalmente na televisão, mas ele parece que tem um guião já mais ou menos desenhado e não foge àquele guião. Vê-lo debater com alguns adversários mais hábeis nesse nível, a esse nível, será interessante. António Filipe, pronto, perdeu o debate também um pouco com a história da Ucrânia e com o facto de não fugir. Pronto, fica sempre com aquele jugo. Um, sou levado a concordar que o debate que menos novidade trouxe foi mesmo o Gouveia e Melo com o Trino Figueiredo. E digo menos novidade trouxe porque Gouveia e Melo tem vindo a mostrar uma certa vacuidade política. Dá-me a ideia que ontem foi o melhor momento que ele teve nos últimos meses. Sim, Tem, mas tem, tá- tem, tem sido tão baixinho o ele nível. tem sido a história dele comprar uma guerra com a Lusa por causa de um livro que se vocês Não, sem souberam dúvida. dessa Sim, sim, sim. situação, não me parece sequer Não. tenha sido algo politicamente inteligente E de alguém que estava fazer disparado nas sondagens, neste momento, e tem dá estado a a ideia perder, tem que não estado a vai. perder. Tentar desses. Coutinho Figueiredo, já conhecíamos Coutinho Figueiredo, teve aquela saída de liderança da Iniciativa Liberal que ainda está por explicar e o país ainda não percebeu. Sim, mas comunica bem, é alguém Mas é um bom empático. comunicador. Aliás, as lideranças da Da IEL iniciativa são o que são, não é? Aliás, é um têm partido. muitos Exatamente, é um partido nisso muito instável. Por isso ainda estamos por ver Mas outra o Catarina PPI Martins aparece bem Bem, está a subir, nas sistematicamente a sondagens. subir nas sondagens. aparece a subir e hoje vi uma sondagem que até aparece em quarto Em quarto lugar, sim. colocado à frente de António José Seguro. Que não está a conseguir chegar ao eleitorado do Partido Socialista, porque há uma parte do eleitorado do Partido Socialista que manifestamente considera que António José Seguro é alguém muito à direita. Isso é a aula do Costa. É que há, a Mas para onde é que eles estão a ir? questão Ele é, é alguém muito à direita. Vamos chegar aqui a uma situação onde o PSD é à esquerda em Portugal. É isso. Quer dizer, está tudo empurrado para a direita. sim, Iniciativa Liberal, os avança a dizer que Venturas, virou para a direita, sem dúvida. isso não pode ser o eleitorado. E é verdade que o país, Portugal, é um país que, na prática, vivemos com políticas e uma sociedade de centro-esquerda. Podemos ter os partidos a governar de um lado ou do outro, mas Sim, mas Sim, a mas Constituição, o Miguel tem o razão. princípio Basta da olhar Constituição. para os mandatários nacionais. Sem dúvida. Rui Rio Sim. sim, sim. com o Almirante. Rui Moreira com
Marcos Mendes. Marcos Mendes. Hum, Júdice com Coutrinho. Com Coutinho Figueiredo, Exatamente. exatamente. Portanto, comprova-se claramente aqui. sem dúvida, temos um aqui grande balanço. um balançar para a direita. Se me permites, eu eu não vi o debate do Marcos Mendes, assumo que a um dado momento desliguei e não quis continuar porque não chamava. O que é que vês os debates? Bem, eu gosto do fenómeno em si mesmo e depois estava curioso em relação à maneira como Seguro conseguiria resistir à Ventura, que manifestamente é o rolo compressor dos debates em televisão. E normalmente perde-os sempre, mas junto da opinião pública ganha, Sobretudo junto do eleitorado do dele. eleitorado. Portanto, aí, junto dos opinion makers não, perde todos, mas depois, na realidade, não é bem o que acontece. Quando ouço argumentos como isto já não vai lá com conversa, Sim. Mas começa a ficar gasto. não é o António, não é Não, o não. Ventura, é as pessoas lá fora, lá exatamente. fora dizem isto. Mas Isto tem que mudar, já não vai com conversa. Mas Mas isto não vai com conversa e com ideias, Então vai com como é que quê? vai? Com agressão. exatamente, mas há essa ideia, infelizmente há muito essa ideia, que é um problema hoje para a nossa sociedade. Mas eu gostei particularmente do António José Seguro, a maneira como resistiu à aventura, denotando experiência e serenidade perante o altear da voz de Ventura. Aquela ideia de que ele estava na eleição errada e subrepticiamente transmitiu e Ventura teve ali um momento em que engoliu em seco ok, ele continuou porque chama-se Go On e depois aquele confronto de Ventura com Ventura acho que foi muito bem conseguido. Sim. E o Ventura, O jovem Ventura, o atual Ventura, É muito bom. acho que foi um dos momentos, em termos dos 3 debates, mais interessante. Relativamente ao de Marcos Mendes, achei que foi tão inócuo, tão sem graça, que realmente, porque não houve qualquer tipo de novidade ali. Coutrinho, manifestamente, acho que teve um bom debate contra Gouveia e Melo, que pela primeira vez nos últimos 4, 5 meses não teve tão mal como tem estado. Portanto, conseguiu serenar um bocadinho. Acho que já não vai a tempo, honestamente. Perdeu-se o ela do almirante das vacinas, do homem que resolvia, da farda. Acho que ele devia optar pela farda novamente. Eu sei que já não pode, mas que dava uma imagem de homem de Estado e isso trazia-lhe alguma vantagem. Contra Figueiredo, é a pessoa simpática que tem um savoir-faire interessante na maneira como debate. Vêm agora alguns debates que podem realmente fazer a diferença, porque as sondagens neste momento colocam-nos todos tão próximos que o quinto pode estar em primeiro pela margem de erro e o primeiro pode estar em quinto. Portanto, temos aqui uma situação que vamos ver o que é que vai sair, agora que realmente está ali um bom imbróglio, está, sem ninguém a destacar-se, e se lembrarmos das últimas eleições, Marcelo Rebelo de Sousa estava destacadíssimo, não era questionável, Cavaco Silva estava destacadíssimo, Jorge Sampaio na segunda, sim, na primeira com Cavaco, mas realmente esta questão de irmos ter uma hipótese de segunda volta, que neste momento dá-me a ideia que é inevitável. Portanto, se é inevitável, Eu concordo que a segunda volta considero que corremos o sério risco de ter 2 candidatos do espectro da direita na segunda volta. Atenção, sendo isso, o que é, sem estar aqui a fazer qualquer juízo. Mas nesse valor. contexto, as sondagens apontam que Marcos Mendes leva a melhor Alguma sobre qualquer um. qualquer um, sim. E curiosamente, André Ventura é Perde derrotado com todos. com todos. Aliás, Sim, quem for à segunda volta com Ventura ganha. O que se costuma dizer é que na primeira volta votamos no candidato que gostamos e na segunda volta votamos contra aquele que não gostamos. Por isso que Ventura, passando à segunda volta, perde com todos, porque Sem ninguém. Vota naquele que menos Gosta. Vota aquele que não gosta. Exatamente. Aliás, lembramos de Álvaro Cunhal a dizer: tapem com a mão esquerda e metam a cruz no quadrado de baixo. Eu ainda espero que a esquerda perceba que em Portugal só António José Seguro conseguiria passar uma segunda volta. São 4 candidatos de esquerda. São 4 candidatos de esquerda. Temos os mesmos de direita. E ainda estamos para ver alguns fenómenos que aí vão surgir, nomeadamente o Manuel Vieira. Tem uma entrevista deliciosa. Mas
mas tem estado para algum daquele voto de protesto, daquelas pessoas que gostam, Já não querem saber daquele já não partido. querem saber, se calhar ali é um voto onde pode cair, e isso se calhar é em prejuízo do Ventura. Não nos vamos que- esquecer que no Brasil, no pré-Bolsonaro, Tiririca, que era um palhaço, foi o candidato mais votado no principal estado brasileiro, que é São Paulo. E ganhou de longe a qualquer um. E isso representava o quão desgostosas as pessoas estão com os atores políticos. Acho que os debates serão fundamentais, e a verdade é que estes candidatos que conseguirem reunir as assinaturas assim à 25ª hora, como se costuma dizer, não estão nestes Sim, debates. Joana Amaral Dias disse Sim. claramente e manifestou-se toda a Mas gente. porque é preciso que as pessoas saibam que não Ainda é o não tem. partido Sim, que indica, é preciso, mesmo sendo um partido a apoiar, é preciso juntar as assinaturas 7.500 necessárias. assinaturas Exatamente. para poder ser candidato. E acho que os debates serão fundamentais para esclarecer e decidir o sentido de voto. No entanto, até 18 de janeiro, depois dos debates, ainda temos Natal, fim do ano, Sim, e temos entramos então em campanha 3 semanas. eleitoral. Sim, E a campanha eleitoral será eminentemente de televisão. sim. E não podemos menosprezar Até faz frio. o- não podemos menosprezar o efeito que alguns candidatos têm em criar momentos Sim, momentos de televisão, de fluxos sim, exofágicos sim, ou esofágicos sim. e coisas assim. Portanto, é importante perceber que no final, naquela reta final, está tudo tão próximo que se calhar Alguma algo, faísca pode, alguma coisa, alguma sim. situação poderá Alguma palavra fazer, maldita, algum momento mal poderá colocado, fazer poderá fazer a a diferença. diferença, exatamente. Resta-nos pouco tempo para abordar um outro tema que são os apoios ao desporto na região, numa semana em que ficamos a saber que o PRAD, ou seja, o Plano Regional de Apoio ao Desporto para a época desportiva em curso, 2025-2026, tem um valor global de 15 milhões 526 mil e uns cêntimos. Hum, que dizer desta lógica que depois é difícil de perceber em alguns momentos. Por exemplo, reforça-se o apoio ao Madeira Legend, que só tem um lendário internacional. Quer dizer, não faz muito sentido isto, quando o Legend é um fenómeno noutras paragens em alta. Sim, eu não sei se o Joaquim quer falar sobre isto, mas eu Miguel, gostava de estás dizer aqui dentro, tu algumas. tens mais dados. Hum, Na verdade, há aqui 5 pontos que eu gostava de abordar. A primeira é que estamos a trabalhar sempre, quando falamos do PRAD, numa. As políticas desportivas são sempre feitas em relação àquilo que se fazia no ano anterior. Portanto, não há prioridades definidas ab início. Ab início no sentido de ser Não não no sentido do judiciário. processo, Portanto, mas Sim, claramente. a priori não se estabelecem Foco. focos. Onde é que se investe? E isto permite algumas distorções, até aberrações, como é o caso de termos uma campeã europeia e campeã mundial de patinagem, que depois acaba por não ter Expressão. sim, apoios que apoios sejam minimamente reais, sim. expressivos. A seguir, falar do futebol profissional e dos apoios ao futebol profissional, que tem uma fatia bastante importante são cerca de 20% são de apoios ao futebol profissional, Uhum. são 3 milhões e tal, ou em 15, Exato. mas se formos a ver as despesas atuais com o futebol profissional e compararmos na lógica que o governo tem mantido, que é a lógica incremental de um ano para o outro, ou diferencial de um ano para o outro, os encargos com o futebol têm sido substancialmente aumentados, mas não tem havido um correspondente aumento dessa dotação. Depois, em terceiro ponto, há prioridades que são altamente desiguais. Algumas modalidades que movimentam imensa gente aqui na Madeira, como o triatlo, a natação, o atletismo, recebem algumas dezenas de milhares de euros, e depois, como tu referiste bem, outras modalidades, desportos motorizados, que se calhar até não movimentam tanta gente em número de pessoas, recebem 280 mil euros, como é o caso.
acho que era bom ter critérios para se poder avaliar o que é que efetivamente merece o apoio, se há a quantidade de pessoas que são apoiadas, se é, se é Quem fala simplesmente mais alto? quem fala mais alto. Depois a questão do mecanismo de atualização da inflação, que deveria estar previsto no PRAD para salvaguardar que todas as organizações que normalmente apresentam orçamentos baseados no ano anterior possam fazer face às despesas inflacionadas. E eu, aqui na Madeira, vemos, ainda bem recentemente tivemos um campeonato internacional de bridge que movimentou imensa gente, trouxe imensa gente aqui à Madeira, mas mantém sempre os mesmos apoios, apesar dos custos com estadias serem substancialmente superiores. Estadias da organização, bem entendido, não dos atletas, esses vêm porque vêm trabalhar por sua, ou vêm jogar as suas expensas. E finalmente, vemos insistentemente, desde se calhar nos últimos 5 6 anos, parados consecutivos, ou estes planos regionais de apoio ao desporto consecutivos, sem metas, sem indicadores e sem resultados esperados para cada desporto. Acho que era importante e já temos um histórico suficiente quando apoiamos uma determinada modalidade, quando apoiamos um clube ou um evento, saber qual o resultado esperado e ter uma métrica de sucesso, uma taxa de sucesso ou de cumprimento daquelas que foram as. Joaquim, o teu Lamir é sobre este assunto? Nós estamos aqui reféns de uma série de situações. Em primeiro lugar, o Miguel já falou nisso, que é a rigidez do financiamento. Portanto, neste caso o Prado tem uma rigidez e tem passado sem ter uma atualização em relação ao que se passou na época anterior, e esse é um problema. Depois, esta falta de atualização das verbas leva a que não haja uma capacidade para responder, e alguns clubes têm que viajar e essas coisas todas, e outro tipo de produtos têm que se aumentar o seu endividamento, e nisso temos os clubes com esse problema. Na questão que dá a ideia relativamente à questão dos esportes motorizados, é que é uma instrumentalização política. Portanto, o ator político gosta daquela modalidade, entende que aquela modalidade é importante, e há um apoio que não se compreende relativamente aos restantes, e vocês referiram a questão do Legends e tudo isso, que tem um aumento da verba disponível. Depois temos aqui outro problema, que são as disputas históricas, não é? Aliás, alguém falava esta semana sobre a questão do clube único, voltou ao de cima que isto aqui, a coisa não pode andar nestes moldes, porque o caminho não pode ser esse, e um clube está na primeira divisão não é a mesma coisa que outros, e estas ideias que subrepticiamente voltam sempre ao de cima. Nós temos, e Miguel Albuquerque disse isso mesmo, portanto, que o governo caiu, portanto não temos ainda orçamento e essas coisas todas. Temos uma realidade que hoje não é compaginável com os custos que o desporto de alto rendimento implica. E temos de fazer uma escolha óbvia. O que é que pretendemos? Queremos que os nossos clubes sejam competitivos a nível externo ou não queremos? São ou não uma bandeira da região? Porque a Madalena Costa vai ser recebida ao aeroporto e tudo, mas depois as condições que tem acabam por não ser as mesmas. Só para aquele momento, para o flash, para a fotografia. Se o Marítimo subir, será a mesma coisa. E esperemos que sim, embora das notícias de hoje dizem que... Quando o Marítimo subir? Esperemos que seja no final da época. Sim. Esperemos que seja no final da época. Agora tem hoje uma contrariedade, não é? Parece que o treinador realmente vai embora. Vai ou fica? Vamos ver aquilo que está. Tanto quanto sei, se o clube inglês ou galês depositar 1 milhão de euros, 1 milhão de euros, se quiser depositar 1 milhão de libras também pode ser, não há libras problema, também aceitamos, mas 1 milhão de euros é a cláusula. Claramente é uma mais-valia, é um treinador que é uma grande mais-valia. Mas imaginando que não deposita, o treinador poderá fazê-lo. Vai ser o treinador a pagar a sua própria saída. Já não seria o primeiro. Bem, se vai ganhar 10 vezes mais. Não sei se isso. Vamos aguardar. O que importa é que o Marítimo fique. Os direitos do Marítimo fiquem salvaguardados, direitos financeiros, contratuais, mas acima de tudo a garantia que os resultados esportivos continuem positivos. Perante uma situação destas é difícil Vamos lá ser prático. ter o Vítor Matos.
É normal, também ninguém quer cortar as pernas a ninguém. O Vítor Matos, se acha que pode ser um salto na carreira dele, é natural que queira sair Sim, o e Championship é um procurar. O campeonato Championship é simplesmente o sexto que é o melhor campeonato mais competitivo a competitivo da nível europeu. Europa. Portanto, Portanto, está à frente da Liga Portuguesa, da Primeira Liga. Claramente. Portanto, é natural que queira, não, queira é um dar patamar dar o diferente. salto. E sem dúvida tem mostrado muita competência, tem sido a nível de um condutor de homens e de jogo, e o modelo de jogo é um Marítimo diferente. E o Marítimo neste momento, se acabasse o campeonato, É podia. difícil, se ele sair, é difícil arranjar uma pessoa que esteja na esteira dos resultados que ele tem apresentado, mas não é impossível. Não, Não há impossíveis não insubstituíveis há. em lado nenhum. Exatamente. Portanto, com certeza, o Marítimo Agora tem recordar em uma relação ao que o solução. Ricardo estava a dizer, Luís Vieira acho que está está disponível. disponível, não é? São Zondel. Eu percebi que ele tinha aceito um papel no estrangeiro, não foi? Queria um projeto no estrangeiro. Dê-me Ah, posse, mas não tem nada a ver com isso. Meus caros, ficamos por aqui. Exatamente. Hoje cedemos um pouco o tempo, mas foi para uma boa causa. Fiquem bem, voltamos daqui a 15 dias. Esperemos que o Pedro já tenha despachado duas As votações. votações todas, não é? Exatamente. Bom fim de semana. Bom fim de semana, Fim de tudo semana. bom. As melhores ideias nascem no debate e